Olá, pessoal. Espero que todos vocês estejam bem, espero que estejam seguros e se protegendo também. Aqui quem está falando é a Tárika, sou aluna da professora Tatiana, e a professora já tinha comentado com vocês que eu que daria a aula de tecido nervoso, né? Como esse é um assunto bem denso, bem extenso também, eu optei por dividir a aula em três partes, e aí nesse primeiro vídeo nós vamos falar sobre os neurônios, que são um dos tipos celulares que a gente encontra no tecido nervoso. A gente tem outras células também, essas outras células vão ser abordadas na parte 2, e como que o tecido está organizado e como que ele é protegido vai ser assunto para a parte 3. Com relação a essa primeira parte, eu vou explicar para vocês a origem embrionária dos neurônios, como que eles são classificados, quais são seus componentes estruturais, o que a gente observa nesses componentes, como que esse neurônio estabelece contato com outras células, contato esse que a gente chama de sinapse, e também como que o impulso ele surge, como que esse neurônio é estimulado e como que isso se espalha aí para outras células, né, ao longo de toda a sua extensão, que é o chamado potencial de ação. Eu deixei meu e-mail aqui para vocês, deixa eu só mudar esse apontador, que acho que vai ficar melhor. Eu deixei aqui meu e-mail para vocês também, para vocês poderem mandar dúvidas. Se tiver alguma parte que ficou confuso, vocês podem me mandar e-mail à vontade, estou à total disposição. E também vou estar de olho no Moodle, no Teams, plataforma que vocês acharem aí mais confortável para mandar dúvidas, pode mandar que eu estou de olho. Também se quiserem tirar dúvida antes da aula prática, vocês podem ficar à vontade, tá bom, pessoal? Bom, vamos começar então nossa aula. Eu começo falando sobre a função e os componentes celulares do sistema nervoso, que é onde a gente vai encontrar o tecido nervoso. A gente viu aí ao longo da disciplina diferentes tecidos com arranjos próprios, fazendo funções também que são muito bem definidas. Então, por exemplo, pensando em movimento, a gente tem três tecidos que vão atuar em conjunto, que são o tecido ósseo, muscular e cartilaginoso, cada um com suas células. No tecido ósseo a gente vê os osteoblastos, osteoclastos, osteócitos, a gente vê uma matriz mineralizada, que é isso que vai dar a dureza ao osso. No tecido muscular, a gente tem células com atividade contrátil. E no tecido cartilaginoso, temos aí os condroblastos, condrócitos. A cartilagem ela vai estar revestindo a superfície articular dos ossos, garantindo um deslizamento mais fácil, que o osso não se desgaste tanto. E aqui eu estou falando de três tecidos agindo em prol de um único objetivo. Né? Temos vários outros tecidos fazendo várias outras funções e tudo isso acontece, assim, todas essas funções elas ocorrem de forma muito bem coordenada, de forma muito bem orquestrada. E quem vai garantir que tudo seja bem integrado e funcione, né, no nosso corpo é justamente o sistema nervoso. E o sistema nervoso ele não vai estar agindo só em âmbito interno, não. Ele também consegue perceber o que acontece no ambiente e responder a esses estímulos que estão acontecendo no ambiente. Do ponto de vista anatômico, o sistema nervoso ele é dividido em duas porções. Uma porção central, aqui evidenciada em laranja, e uma porção periférica, aqui evidenciada em azul. O sistema nervoso central ele é composto pelo encéfalo e pela medula espinhal, que são estruturas que são contínuas umas às outras, e o encéfalo ele é formado por 5 órgãos, que são cérebro, cerebelo, ponte, bulbo e mesencéfalo também. A ponte, o bulbo e o mesencéfalo, eles podem ser chamados em conjunto como tronco encefálico. Acredito que vocês vão ver cada uma dessas estruturas com mais detalhes lá na anatomia. Essas estruturas centrais, elas são protegidas pelos ossos, né, ossos do crânio e pela coluna vertebral, formada aí pelas vértebras. Também são protegidos pelas meninges, que são envoltórios do tecido conjuntivo, pelo líquor, que é um líquido que vai percorrer as cavidades do sistema nervoso central, e pela barreira hematoencefálica, que é uma proteção mais microscópica, que vai garantir com que determinadas substâncias consigam adentrar o sistema. Né? Ela vai barrar muita coisa. A gente vai ver isso com mais detalhes nas próximas partes, tá? Das aulas. Já o sistema nervoso periférico ele é formado por gânglios e por nervos. Os nervos a gente consegue ver nessa imagem, amplamente distribuídos pelo corpo. E eles também são protegidos por tecido conjuntivo.
Do ponto de vista microscópico, pessoal, a gente observa algumas diferenças entre o sistema nervoso central e o periférico, especialmente com relação à composição de células. Aqui no sistema nervoso central, a gente observa as micróglias, os astrócitos, as células ependimárias e os oligodendrócitos. Já no sistema nervoso periférico, a gente tem as células satélites e as células de Schwann. Todas essas células, em conjunto, elas são chamadas de células da glia ou células gliais, tá? Esses dois nomes a gente pode encontrar na literatura e se referem a todas as outras células do tecido nervoso que não são os neurônios, que estão evidenciados aqui em amarelo e que estão presentes nos dois locais, no sistema nervoso central e no periférico também. Com relação aos neurônios, a gente sabe que eles são muito numerosos. Nós temos bilhões de neurônios espalhados aí pelo corpo que vão variar quanto à localização, quanto à função, quanto ao formato, quanto a diversos aspectos, mas uma coisa todo neurônio vai ter em comum, que são os componentes estruturais. Todo neurônio, pessoal, possui 4 componentes, que estão aqui marcados com os números, né? Então, a gente vai ter o corpo celular, que também pode ser chamado de pericário, aqui nesse neurônio, nessa região, e no corpo celular estão presentes as organelas e o núcleo também do neurônio. A gente vai falar sobre o corpo celular com mais detalhes já no próximo slide. Do corpo celular, saem 2 tipos de prolongamentos, que são os dendritos, aqui evidenciado pelo número 2, e o axônio, em 3. Aqui de cima, esse aqui é o axônio. Os dendritos e os axônios, eles têm algumas diferenças que é bem importante a gente pontuar aqui. Com relação à quantidade, os dendritos eles são bem numerosos. A gente observa aqui na imagem 5 dendritos que se ramificam, né? O axônio não, o axônio ele é único. Todo neurônio vai ter apenas um axônio, um único axônio. E esse axônio ele não sofre ramificação, não. Ele tem, ao longo de toda a sua extensão, ele é um só, e na região em que ele vai fazer contato com outra célula, aí a gente observa a ramificação, que é o terminal de transmissão, mas ele mesmo como um todo, ele é uma coisa só, tá bom? Os dendritos geralmente são curtos, os axônios, por outro lado, são longos. Os dendritos, eles têm uma tendência a ficar mais fina na medida em que se afastam do corpo celular. O axônio não, ele vai se manter constante, né, com relação à sua espessura, ele vai se manter constante em toda a sua extensão. Nos dendritos, a gente observa organelas, como, por exemplo, o complexo de Golgi, a gente também consegue ver alguns ribossomos livres. No axônio, a gente não tem organelas, a gente vai ter a bainha de mielina, coisa que no dendrito a gente não observa, essas bolotinhas azuis aqui. E, assim, o axônio, ele tem citoesqueleto, né? Ele tem microtúbulo, mais especificamente falando, que vai servir de trilho aí por meio do qual as vesículas são transportadas do corpo celular para a região dos terminais de transmissão, mas outras organelas, como o complexo de Golgi, ribossomos livres, isso a gente não observa, tá bom? Existem diferenças com relação à membrana também. A membrana dos dendritos e do corpo celular, ela é especializada em gerar um impulso nervoso. Já do axônio, ela é especializada em conduzir impulso nervoso. E isso está evidenciado aqui na seta amarela. Isso aqui mostra pra gente que a direção do impulso nervoso, ela é única, né? Ela é unidirecional. O impulso sempre vai vir aqui do dendrito, passa pelo corpo celular e deste vem para o axônio. E aí ele vem para outra célula, do dendrito, para o corpo celular e deste para o axônio. E assim sucessivamente. A gente não vai ter um impulso nervoso vindo do axônio para o corpo celular, por exemplo. Isso não acontece. Tá? É sempre nessa direção única, e isso porque a membrana do axônio ela conduz o impulso para frente, assim, em região a próxima célula, não na região anterior desse mesmo neurônio. A gente vai entender isso melhor no final dessa aula, que eu explico isso melhor. O dendrito também pode ser chamado de porção receptora, isso porque ele recebe estímulos de outros neurônios ou do ambiente externo também. Já o axônio ele é chamado de porção condutora, já que ele transmite informações do corpo celular para outras células. E aí o último componente estrutural que a gente vai observar são os terminais de transmissão, que como eu falei para vocês, são ramificações do axônio, vão existir no local em que o axônio está fazendo contato com outra célula, e a esse contato a gente dá o nome de sinapse. Com relação ao corpo celular, vamos observar ele com mais detalhes aqui nesse slide.
Aqui nós temos duas imagens, né, de microscopia óptica e uma imagem de microscopia eletrônica de transmissão. Essas duas imagens de microscopia óptica são cortes da medula, da região anterior da medula, onde a gente consegue ver os neurônios motores, esses neurônios aqui bem grandes, né? De cara, quando a gente bate o olho, a gente observa uma área bem grande, que está bem mais clara e ocupa a posição central na célula. Essa área toda aqui, tudo isso aqui, pessoal, é o núcleo do neurônio, ele é bem grande, tá claro assim, né? Parece até que tem um buraco, mas não, isso tudo é o neurônio, é o núcleo do neurônio. E tá claro assim porque a cromatina do neurônio ela é bem descompacta, ela tá bem frouxa. Então é como se o corante mal penetrasse assim direito, né? Como se passasse muita luz. Realmente parece um buraco, mas não, é função da cromatina tá frouxa. E essa bolinha aqui, né, presente no núcleo, isso é o nucleolo, que é bem evidente nessas células. Saindo do neurônio e vindo para o citoplasma, a gente observa esse tanto de mancha mais escura, tanto na coloração especial como na coloração de hematoxilina e eosina também. Isso mais escuro são os corpúsculos de Nissl e eles mostram para a gente o conteúdo ribossomal do neurônio. Ou seja, o neurônio ele tem tanto ribossomo que a gente consegue perceber em microscopia óptica mesmo, por meio dessas manchas aí mais escuras, dos corpúsculos de Nissl. Quando a gente vem para a eletrônica, a gente consegue ver melhor esses ribossomos aí mais individualizados, né? Cada uma dessas bolinhas, pessoal, mais escuras, bem espalhadas aí pelo citoplasma, é um ribossomo livre. Então vejam quanto ribossomo tem, né? Tá espalhado aí pelo citoplasma inteiro. Por isso que é tanta coisa que a gente acaba conseguindo ver na coloração, né? Na microscopia óptica. Além de ribossomos, a microscopia eletrônica também mostra para a gente um complexo de Golgi bem desenvolvido, são essas cisternas aqui mais alargadas, e um retículo endoplasmático rugoso também bem robusto, que são essas cisternas aqui mais fininhas, a elas estão associadas os ribossomos, por isso que recebe o nome de rugoso, de retículo endoplasmático rugoso. Essas características em conjunto dizem para a gente que o neurônio é uma célula bastante envolvida com síntese de proteína. E, de fato, ele tem uma atividade de síntese que é bem alta, assim, que é bem forte. Ele tem uma maquinaria que proporciona essa função, especialmente o complexo de Golgi, bem desenvolvido, fala para a gente isso mostra para a gente que essas proteínas elas são secretadas, e, de fato, a maior parte desse conteúdo proteico que o neurônio vai produzir é neurotransmissor, que é uma molécula que vai estimular a outra célula que o neurônio está em contato, mas o neurônio também produz outras proteínas que são próprias, né? São proteínas estruturais, por exemplo, que vão se encaixar na membrana, proteínas que são direcionadas às outras organelas. Algumas dessas... Opa! Desculpa, gente, meu microfone caiu, desculpa. Algumas dessas proteínas também, elas vão revestir as vesículas que guardam o neurotransmissor, fazendo, portanto, um endereçamento dessas vesículas, sinalizando que aquilo é conteúdo que vai para fora. Então, esse tanto de organela super bem desenvolvido, né, cromatina frouxa também, esse tanto de ribossomo, tudo isso em conjunto mostra para a gente que é uma célula envolvida com síntese proteica e ter uma atividade de síntese proteica que é bem robusta, que é bem evidente. Além disso, dessas organelas, a gente também consegue observar no corpo celular a presença de lisossomos, que são essas organelas aqui mais escuras, né, mais eletrondensas. A gente também tem algumas inclusões citoplasmáticas, como por exemplo isso aqui pode ser grânulo de lipofuscina. A lipofuscina, pessoal, é um material que não foi completamente digerido e que também não saiu da célula, né? Não foi excretado aí por meio da exocitose. E o neurônio ele tem muito disso, assim, ele não consegue se livrar do material que ele não conseguiu digerir completamente. Então ele vai acumulando isso no seu citoplasma ao longo do tempo e isso acaba servindo para a gente como um indicativo da idade da célula. Porque quanto mais lipofuscina aquele neurônio tem, mais velho ele é, tá bom? Então, a gente também observa essas inclusões e a gente observa mitocôndrias, são essas bolotas aqui maiorzinhas, né? Que tem 3, aqui mais uma, outra, aqui sinalizado também.
As mitocôndrias, elas são bem numerosas no corpo celular. A gente também observa a mitocôndria lá no terminal de transmissão. Eu vou explicar sobre isso mais à frente. E como a atividade de síntese é bem elevada, a gente vai precisar também de energia, né, para que essa atividade ela possa acontecer sem prejuízo e tal. Esse é um processo ativo. A síntese proteica é um processo ativo. Então, a mitocôndria ela vai fornecer a energia necessária para isso, tá, pessoal? Por isso que a gente vai ter muita mitocôndria no corpo celular. Com relação à classificação dos neurônios, a gente pode classificá-los quanto dois critérios. Primeiramente, quanto à condução da informação, ou seja, quanto ao sentido que a informação percorre ao longo do sistema nervoso, e a gente também pode classificar os neurônios com relação à quantidade de prolongamentos que está saindo do seu corpo celular. Reparem que esse neurônio aqui, ele tem um formato diferente desse daqui e desse daqui também. Então, esse formato e esses prolongamentos que estão saindo do corpo celular acabam servindo de critério para uma segunda classificação que eu vou falar mais à frente. Vamos falar primeiro, então, com relação à condução da informação. A gente vai ter 3 neurônios, que são o sensitivo, que também pode ser chamado de aferente, o de associação, que também pode ser chamado de interneurônio, e o motor, que pode ser chamado também de eferente. O neurônio sensitivo, ele vai levar a informação da periferia para o sistema nervoso central. Aqui, a periferia está sendo representada como a pele, mas pode ser também um órgão do trato gastrointestinal, pode ser uma articulação, um músculo também. E essas informações que esse neurônio está levando são referentes à dor, a tato, pressão, temperatura, pH também. São informações das mais diversas naturezas. E essas informações, quando elas chegam no neurônio central, elas vão passar pelo interneurônio ou neurônio de associação, que vai ler essa informação, vai interpretar, né, vai organizá-la no sentido de mandar uma resposta de volta para a periferia. Então, todo esse processamento, quem vai fazer é o interneurônio, e a esmagadora maioria dos nossos neurônios são desse tipo aqui. Estima-se que 99% de todos os nossos neurônios sejam do tipo interneurônios. O neurônio motor vai ser o responsável por levar essa resposta que foi organizada, né, pelo interneurônio, de volta para a periferia. E aqui a periferia está sendo representada como uma célula muscular, mas pode ser também uma célula glandular. Com relação ao número de prolongamentos que saem do corpo celular, nós vamos ter 3 tipos de neurônios, que são os multipolares, os pseudonipolares e os bipolares. Os neurônios multipolares são aqueles que têm 2 ou mais dendritos, geralmente os dendritos são bem numerosos, e um único axônio. Essa seta está mostrando para a gente o sentido da informação, tá, pessoal? E são exemplos de neurônios multipolares, os neurônios motores e os de associação também. Os neurônios pseudonipolares, eles vão ter uma particularidade interessante. Eles vão ter um axônio que vai se bifurcar. E aí, uma parte desse axônio vem para a periferia, já a outra parte vai para o sistema nervoso central. Os estímulos, eles são produzidos aqui, nessa bifurcação, na periferia, vão percorrer esse axônio rumo ao corpo celular, e aí a informação vai para outra bifurcação, rumo ao sistema nervoso central. Quem que é esse neurônio? O neurônio sensitivo, tá? Então, um exemplo de neurônio pseudonipolar são os neurônios sensitivos. Por último, a gente tem os neurônios bipolares, eles têm um único dendrito que se ramifica, né? Falei para vocês que os dendritos, eles têm isso, eles fazem ramificações, e eles vão ter também um único axônio. E eles são mais raros, tá, pessoal? Eles vão estar associados mais aos órgãos do sentido, como paladar, olfato, audição, visão e equilíbrio, né? O equilíbrio lá na nossa orelha interna. Com relação à origem embrionária, os neurônios eles se originam a partir de células tronco-neurais que estão presentes no tubo neural, e o tubo neural, por sua vez, é uma estrutura que vai se originar a partir do ectoderma. Nós temos 3 folhetos embrionários, pessoal, que são o ectoderma, o mesoderma e o endoderma. O ectoderma ele é o mais superficial, ele vai originar todo o sistema nervoso e algumas outras estruturas também. O mesoderma ele vai originar várias coisas, vários órgãos, ossos, músculos e várias outras coisas, é um folheto aí intermediário. E o endoderma é um folheto mais interno,
e ele vai originar os órgãos do trato gastrointestinal, tá? Então, neurônio, sistema nervoso como um todo, vai se originar a partir do ectoderma. A única exceção, vou falar disso com mais detalhes na segunda parte, é uma célula específica do tecido nervoso que é chamada de micróglia. Ela que é originada do mesoderma. Agora, todas as outras estruturas vão se originar a partir do ectoderma. E o neurônio, especificamente, do tubo neural. O neurônio, uma vez ele já diferenciado, né, ele já formado, ele não se divide. A gente não vê neurônio fazendo mitose, um neurônio originando o outro. Isso não existe, isso não acontece, tá? Pelo menos até o momento, isso não foi descrito não na literatura. Mas a gente tem algumas áreas no encéfalo humano, no encéfalo adulto, em que ocorrem sim formação de novos neurônios. Esses novos neurônios, eles são formados a partir de células-tronco presentes nessas áreas específicas, tá? A gente não tem nessas áreas um neurônio originando o outro, não. Que áreas que são essas? O hipocampo. O hipocampo, ele está localizado, ele é uma estrutura do sistema límbico, ele vai estar localizado mais internamente, assim, no lobo temporal, que é a lateral da cabeça aqui, só que mais interno, assim. E ele é responsável pela conversão das memórias de curto prazo para de longo prazo. E são memórias assim mais emotivas, né? Porque é associado ao sistema límbico tem disso. É a área que é afetada pela doença de Alzheimer, tá, pessoal? Já uma outra região aí que dá para citar, que tem células tronco neurais, né? Que vão originar novos neurônios, é o bulbo olfatório. O bulbo olfatório é uma região que também está associada à memória, só que é uma memória de aromas, né, de cheiros, tá bom? Então, essas duas regiões, pessoal, beleza, aqui a gente tem formação de novos neurônios a partir de células-tronco, mas no restante aí do encéfalo, a gente não vai ter isso não, tá bom? Vamos seguindo, então. Comentei com vocês que as sinapses são contatos entre neurônio e uma outra célula. Essa outra célula pode ser outro neurônio, pode ser outro tipo celular também, como por exemplo aqui, ó, a gente tem uma célula glandular fazendo portanto, né, uma sinapse neuroglandular. E aqui a gente tem uma célula muscular formando, portanto, uma junção neuromuscular. O nome da sinapse entre o neurônio e uma célula muscular é esse, junção neuromuscular. Quando a sinapse é com outro neurônio, o nome dela vai depender da região do outro neurônio em que o contato está sendo estabelecido. Então, por exemplo, na sinapse axodendrítica, que é a mais frequente no nosso sistema nervoso, a gente vai ter um axônio fazendo sinapse com um dendrito de outro neurônio. Já numa sinapse axossomática, a gente vai ter um axônio fazendo sinapse com o corpo celular de outro neurônio. E na sinapse axoaxônica, a gente vai ter um axônio fazendo sinapse com outro axônio de outro neurônio. As sinapses, elas podem ser classificadas com relação à forma como o potencial de ação é gerado e como que ele se propaga também pela célula. E aí, seguindo esse critério, a gente tem dois tipos de sinapses, que são as químicas e as elétricas. As químicas, a maioria das nossas sinapses são químicas. Por elas serem mais frequentes, a gente vai estudar já no próximo slide a estrutura dessa sinapse. E as elétricas, pessoal, elas não acontecem muito nos mamíferos, não são muito frequentes, mas a gente observa elas, por exemplo, nas células musculares cardíacas, tá? O que acontece em cada uma? Na sinapse elétrica, as células elas estão unidas por meio de junções comunicantes e nessas junções a gente vai ter fluxo de íons, tá? Vai ter movimentação de íons e aí o potencial de ação é gerado e propagado de uma célula a outra. Já na sinapse química, as células elas não estão em contato, a gente tem uma fenda sináptica. Essa fenda sináptica, ela pode ter ou não lâmina basal, vai depender do tipo de sinapse. No caso das sinapses centrais, não tem lâmina basal, as células elas estão com um contato aí mais íntimo, um pouco mais direto, mas não é por junção comunicante, é por molécula de adesão. E não tem movimento de íons, tá? O que a gente vai ter é liberação de neurotransmissor. Esse neurotransmissor ele é empacotado em vesículas, e aí, mediante um estímulo, essa vesícula ela vai se fundir na membrana do neurônio pré-sináptico e o neurotransmissor é então liberado na fenda sináptica. E uma vez aqui nesse espaço, esse neurotransmissor vai interagir com o seu receptor, essa interação é específica,
e vai acontecer uma resposta aí, que vai depender, né? Vai acontecer uma resposta no neurônio pós-sináptico. Isso vai depender do tipo de neurotransmissor que está sendo liberado, do local em que esse neurônio tá presente, vai depender de uma série de fatores. Como exemplo de neurotransmissores, dá para citar, por exemplo, o glutamato, que é o principal neurotransmissor excitatório do sistema nervoso, o GABA, que é o principal neurotransmissor inibitório. Temos também a dopamina, a serotonina, a acetilcolina, que vai ser liberada lá na fenda sináptica, entre vários outros, tá? Neurotransmissores são bem diversos. Mas a principal diferença dessas duas é isso. Na elétrica, temos movimento de íons, e as células são ligadas por junções comunicantes. Na química, temos liberação de neurotransmissores, vai haver um espaço entre essas células, pode acontecer das células estarem num contato aí mais direto, mas isso vai acontecer por moléculas de adesão. E a gente vai ter sempre liberação de neurotransmissor. E essas aqui são as mais frequentes. Por serem mais frequentes, vamos dar uma olhada na estrutura delas, tá, pessoal? A gente vai estudar as estruturas da sinapse por meio da junção neuromuscular. Isso porque essa é uma sinapse simples, a gente tem um neurotransmissor só envolvida nela, o acesso dela também é mais simples, ela está na periferia. O efeito dessa sinapse é muito nítido, né, a olho nu. A contração do músculo é uma coisa que a gente vê tranquilamente. Então, muito do que a gente sabe da estrutura de sinapses veio por meio de estudos da junção neuromuscular, e muito do que a gente descobriu aqui também, a gente acabou descobrindo depois lá no sistema nervoso central num arranjo bem parecido. Então, o que eu vou falar aqui, pessoal, sobre a junção neuromuscular, também se aplica às sinapses centrais, beleza? O que a gente tem, então, numa sinapse química? A gente vai ter um neurônio pré-sináptico, que no caso da junção neuromuscular é um neurônio motor, aqui evidenciado por essa chave. Nesse esquema, é essa parte aqui clarinha, né, meio alaranjado. A gente vai ter uma célula-alvo também numa sinapse química, que no caso da junção neuromuscular é uma fibra muscular esquelética. Essa fibra muscular, ela tem algumas invaginações, que nem a gente observa aqui, né, essas dobras aí em sua membrana, e os receptores para acetilcolina, eles estão localizados nas regiões mais altas dessa dobra, nas regiões de cristas, tá? São essas estruturas esverdeadas aqui. E a gente vai ter também, numa sinapse química, a presença da fenda sináptica, que é esse espaço aí que separa o neurônio pré-sináptico da sua célula-alvo. Essa fenda sináptica ela vai ter um tamanho que varia, né? Aqui, por exemplo, ela é mais estreita, mas aqui ela é maior. Isso acontece porque na fibra muscular a gente tem essas invaginações, como eu comentei com vocês. E no caso da junção neuromuscular também, essa fenda sináptica ela possui a lâmina basal, que é esse sombreadozinho aqui cinza claro, tá, pessoal? As sinapses centrais não vão possuir lâmina basal, porque as células elas estão em contato mais direto aí, por meio de moléculas de adesão. Tá bom? Essa é uma particularidade assim das centrais, né, em comparação às junções neuromusculares, mas todo o restante do arranjo é igual. Outra coisa que é igual, comparando as sinapses centrais com essa sinapse periférica que é a junção neuromuscular. A gente tem diversas mitocôndrias no terminal nervoso e a gente tem também as vesículas sinápticas se concentrando nesses locais aqui chamados de zonas ativas. As zonas ativas são os locais de liberação das vesículas, tá, pessoal? Então, aqui parece que está meio bagunçado, mas não, elas estão concentradas em locais onde, posteriormente, essa vesícula é liberada, o seu conteúdo cai aqui na fenda sináptica. Por que a gente tem tanta mitocôndria no terminal nervoso? Por dois motivos. Primeiramente, porque a liberação do conteúdo das vesículas é um processo que demanda energia, é um processo ativo, então a gente precisa da mitocôndria fornecendo essa energia e nada é perdido. Né? Acho que é Lavoisier que fala isso, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, né? Então a membrana da vesícula, ela não é perdida. Pelo contrário, ela é reaproveitada, tá? Ela se funde aqui na membrana, mas ela é posteriormente reaproveitada e esse reaproveitamento, ele envolve o retículo endoplasmático liso, tá, pessoal? E esse processo de reaproveitamento, ele também precisa de energia.
Então, essas mitocôndrias também vão fornecer energia para esse segundo evento. Por isso que a gente tem esse tanto de mitocôndria aqui no terminal nervoso, ou terminal de transmissão também. Bom, agora que a gente já conhece a estrutura da sinapse, a gente já sabe também quais são os componentes estruturais do neurônio, a gente consegue entender melhor como que o impulso nervoso se propaga, né? Então aqui a gente tem um neurônio, a gente tem a membrana plasmática separando, né, o conteúdo intra e extracelular. No meio intracelular, a gente tem um excesso aí de cargas negativas, isso acontece porque existe DNA, né, na célula, existem proteínas, então isso vai deixar a... O DNA está aqui no núcleo, né, no caso. Mas assim, a gente tem proteínas, a gente tem vários componentes que vão deixar esse lado da membrana mais negativo. E no lado de fora, pessoal, a gente tem muito sódio, mas é muitos íons sódios mesmo. E o que mantém esse sódio aqui do lado de fora da membrana é a atividade da bomba de sódio e potássio, tá? Então, isso aqui o neurônio ele não está recebendo estímulo, ele está lá tranquilo, de boas, em repouso. E aí o potencial da sua membrana, né, essa diferença de cargas, ela vai gerar um potencial que vai variar de menos 65 a menos 70 milivolts. Esse sinal negativo aqui é porque o lado intracelular vai estar negativo em relação à porção extracelular. Beleza, então esse neurônio está lá e aí de repente ele começa a receber um estímulo. Ele não vai responder a esse estímulo no primeiro momento, não. Ele só vai responder, ele só vai se excitar se o estímulo alcançar a marca de menos 55 milivolts, pessoal, que é o chamado limiar de disparo. Quando o estímulo consegue fazer o potencial da membrana alcançar essa marca, a gente vai ter a abertura de canais de sódio, voltagem dependente. E aí, como eu falei para vocês, temos muito sódio na porção extracelular, esse sódio vai acabar entrando para o neurônio, levando então à despolarização da membrana. Nesse momento, o potencial de membrana vai alcançar mais 30 milivolts, vai alcançar essa marca. Então, o potencial de ação, pessoal, nada mais é que um estímulo que consegue chegar na marca de menos 55 milivolts. Chegando aqui, vamos ter o disparo, né? A gente vai ter a despolarização fruto da abertura de canais de sódio voltagem dependentes, que se abrem aqui nessa marca de menos 55 milivolts. A entrada de sódio vai, então, tornar o lado intracelular mais positivo em relação ao lado extracelular, e isso aqui, esse fluxo de sódio, já é suficiente para que o restante da membrana do neurônio também sofra despolarização. Então, quando eu falei lá atrás para vocês que a membrana é especialista em conduzir impulso nervoso, é por causa disso. Mediante essa entrada de sódio, a gente vai ter, então, a propagação desse impulso rumo à frente, né? Rumo ao restante aqui do axônio, tá? E aí, pessoal, com a chegada do potencial de membrana na marca de mais 30 milivolts, a gente vai ter dois fenômenos que estão evidenciados aqui nesse tópico. A gente vai ter a abertura de canais de potássio, que são voltagem dependentes, e também vamos ter a autoinativação dos canais de sódio, que são voltagem dependentes. Essas duas coisas em conjunto vão fazer com que o potencial de membrana comece a cair, e ele cai para baixo até do potencial de repouso. Isso acontece porque demora um pouco para que os canais de sódio voltagem dependente terminem aí sua autoinativação. E aí, nesse momento aqui de hiperpolarização, é isso aqui, pessoal, que vai fazer com que o impulso não volte para trás. Já que a membrana do axônio ela é tão especialista em conduzir o impulso nervoso, poderia acontecer desse impulso voltar para trás, sim. Né, já que a membrana ela tem essa capacidade de propagar, né, o impulso. Mas isso não acontece porque nesse momento de hiperpolarização, o neurônio ele não consegue responder a um estímulo, ele não consegue responder a essa condutância da membrana. Então, é isso que vai fazer com que o impulso seja unidirecional, tá? E depois, por ação da bomba de sódio e potássio, o potencial da membrana volta aqui para o repouso, tá?
Nesse momento que volta para o repouso, aí sim o neurônio ele consegue responder a outro estímulo. Então, se vier um estímulo aqui, conseguir trazer para o limiar de disparo, tudo isso aqui vai acontecer novamente. Vai começar a entrar sódio, esse sódio vai, esse movimento de íons vai conseguir despolarizar as regiões adjacentes e aí a gente tem tudo de novo. Mas no momento de hiperpolarização, não. O neurônio ele não responde a outros estímulos nesse momento. E é graças à hiperpolarização que o impulso ele vai seguir numa única direção. E aí esse impulso vai seguindo, vai seguindo, vai seguindo, até que ele chega aqui na bifurcação, que é a região de contato com outra célula. Nessa região de contato, né, no terminal nervoso ou no terminal de transmissão, a gente vai ter, com a despolarização da membrana nessa região, a gente vai ter a entrada de cálcio, fruto da abertura dos canais de cálcio que são voltagem dependentes. Desculpa, gente, de novo meu microfone caindo aqui. Fruto, então, da abertura de canais de cálcio que são voltagem dependentes. E aí esse cálcio ele vai induzir a movimentação da vesícula rumo à membrana do neurônio pré-sináptico. Essa vesícula se funde e libera o neurotransmissor na fenda sináptica. E esse neurotransmissor, por sua vez, vai interagir com o seu receptor, gerando uma resposta, então, nessa próxima célula aqui que está na fila, né, que está na linha. É muito importante, e isso eu trago mais a título de curiosidade, tá? É muito importante, pessoal, que o neurotransmissor ele fique por um tempo determinado na fenda sináptica. Ele não pode ficar de mais e ele também não pode ficar de menos. Por que ele não pode ficar de mais? Porque se ele ficar de mais, e aí vamos trazer como exemplo o glutamato. Se o glutamato ficar demais na fenda sináptica, ele vai começar a ativar muito seus receptores e o glutamato, ele induz a entrada de cálcio na célula. E esse cálcio, quando ele começa a entrar muito, ele começa a gerar dano no DNA, ele começa a gerar danos na mitocôndria também. E isso serve como um alerta para a célula. A célula começa a ver aquele tanto de coisa acontecendo e ela pensa, nossa, eu vou me sacrificar, porque senão meu tecido aqui, né, minha vizinhança aqui vai se prejudicar. Então, a entrada de cálcio, entre outras palavras, ela vai gerar, pessoal, a morte do neurônio por apoptose, que é uma morte programada. E o neurônio, ele não se divide, né? Eu comentei isso com vocês, o neurônio, ele não tem essa capacidade aí regenerativa, ele não faz mitose. Então, a perda de neurônio, ela tem um efeito muito trágico mesmo, assim, pode afetar, assim, uma função inteira, pode levar à morte, né? Então, não é bom que o neurotransmissor fique ali por muito tempo, porque a gente vai ter uma toxicidade mediada por esse neurotransmissor, levando, então, a uma entrada grande de cálcio e, consequentemente, a morte do neurônio. Acredita-se que esses sejam um dos mecanismos associados à esclerose lateral amiotrófica, né? Que a gente tem a morte aí dos neurônios motores, então a pessoa ela vai tendo atrofia dos músculos, é uma doença muito de progressão bem rápida, assim, uma vez descoberto, né, tendo o diagnóstico. Estima-se aí que a expectativa de vida do paciente seja de 6 anos. Existem, claro, casos que a pessoa consegue viver mais tempo que isso. É o caso, por exemplo, acho que é o Stephen Hawking, acho que é ele, né? Ele conseguiu viver, se eu não me engano, pessoal, 29 anos, né? Depois que o diagnóstico foi estabelecido. Mas, assim, toda a parte motor é afetada, a parte de intelecto, assim, raciocínio, isso não é afetado, mas a parte de movimento ela vai se atrofiando com o tempo, tá? Existem outros mecanismos também que parecem estar associados com a esclerose lateral amiotrófica. Um deles é o estresse celular, fruto de um desbalanço de enzimas que removem radicais livres, né, que são antioxidantes, mas essa toxicidade mediada por glutamato ela tem sido bastante estudada também, né, no contexto dessa doença. E quando a gente tem pouco neurotransmissor na fenda sináptica, e aí eu trago como exemplo a dopamina, a serotonina, quando a gente tem pouco desse neurotransmissor, o indivíduo acaba sofrendo um estado depressivo. Então, os fármacos antidepressivos, eles agem no sentido de evitar
a degradação enzimática do neurotransmissor, é isso que vai torná-lo inativo, né, na fenda sináptica, ou eles podem agir também no sentido de inibir a recaptação. No caso do glutamato, a recaptação é por meio de células gliais, mas no caso da serotonina, existem canais aqui na membrana do neurônio pré-sináptico que vão promover sua recaptação. Então, esses fármacos, eles vão inibir esses dois locais, né? A enzima ou a bomba de recaptação. No caso dos que inibem a enzima, né, os inibidores da monoamino-oxidase, porque esses neurotransmissores eles são monoaminas, então por isso, né, esse nome da enzima, esses medicamentos eles geram muitos efeitos colaterais. Então hoje em dia eles não são prescritos, eles são a primeira geração de antidepressivos. Hoje em dia eles não são prescritos mais. Hoje o que a gente tem são fármacos que inibem a recaptação, especialmente da serotonina. A maior parte do que é prescrito hoje é dessa classe, mas existem outros também que vão inibir a recaptação de outros neurotransmissores. Assim como a esclerose lateral amiotrófica, a depressão ela também parece ter outros mecanismos aí envolvidos, né, em sua origem. Não só essa questão dos neurotransmissores, isso é muito aceito, que a diminuição do neurotransmissor gera um estado depressivo, mas acredita-se também que existe uma participação de células imunes, né? Como eu disse no início da aula, gente, todo o nosso corpo é interligado, então faz sentido a gente pensar numa participação imune, tá bom? É isso que eu queria trazer para essa primeira parte, eu espero ter trazido informações aí que tenham agregado. Eu peço desculpas, eu acho que o vídeo ficou meio grande, eu acabo me empolgando para falar sobre tecido nervoso, mas eu espero que tenha trazido coisas legais aí para você, que a aula tenha ficado também bem explicada, mas se tiver algum tópico que não ficou explicado, se vocês quiserem saber mais alguma coisa dessas últimas curiosidades que eu trouxe também, podem me mandar e-mail que eu estou à total disposição de vocês, tá bom? Nos vemos no próximo vídeo, pessoal. Até mais!